Vocês podem ver que tá bagunçado, tá no improviso. E isso é realmente para mostrar que a nossa vida, às vezes passa por muita coisa e a gente tem que improvisar muita coisa para poder acontecer. A gente muitas vezes pensa muito no futuro e acaba não vivendo o presente. E no futuro a gente percebe que aquilo que a gente tanto ruminava não aconteceu. Ou aconteceu coisas até melhores. Às vezes portas se fecham para melhores abrir. A vida é sobre isso. E realmente trazer esse vídeo como forma de descontrair pelas coisas que a pessoa vai passando, pela vida que a gente carrega. As coisas que eu mais gosto de ter reflexão na vida é sobre o nosso papel enquanto ser humano. É realmente pensar qual é o tipo de vida que eu quero levar na minha vida, qual é o tipo de propósito que eu tenho. É muito interessante porque quando a gente cresce, a gente sempre é determinado a seguir algo. Talvez a sociedade tenha imposto pra gente e muitas vezes no futuro a gente percebe que aquilo não era tanto que a gente queria. A gente idealiza antes pra no futuro perceber que talvez aquilo não seja o que tanto idealizou. E que a vida às vezes muda a rota. Mas a vida é sobre isso, a vida é sobre a gente amadurecer e perceber que talvez aquilo que a gente idealiza tanto, futuro possa ser que aconteça coisas que façam a gente mudar a nossa rota. Muitas coisas acontecem na nossa vida que faz a gente perceber qual é o foco que a gente precisa ter para conquistar o que a gente tanto quer. Tinha uma vontade muito grande antes de eu tinha o conteúdo que eu fazia, mais vídeos de curiosidade e tudo mais. Gostava muito, só que me dava alguns gatilhos, que não dava muito engajamento. Eu ficava me cobrando cada vez mais, eu preciso fazer melhor, fazer sempre algo mais perfeito para conseguir ser entregue. E com tanta coisa que já aconteceu, eu percebo que talvez eu nem sei o que vai acontecer no futuro. Tipo, a gente se cobra tanto, às vezes, né? Tipo, pensar, eu preciso chegar nisso, eu preciso conseguir isso. Como se isso fosse a felicidade da nossa vida. É a felicidade também, porque, tipo, você colocar um objetivo é muito bom para você ser feliz. Mas viver agora, viver o presente agora, eu acho que é algo que realmente vai te trazer felicidade também. E a gente perceber que estar vivendo agora, perceber o que a gente tá, o processo que a gente está tendo é algo que nos deixa feliz e realizado no futuro, para quando a gente chegar onde a gente tanto quer, a gente perceber, nossa, eu batalhei muito para conseguir isso, então eu tô realizado. Quando a gente cresce, a gente percebe muita coisa. Realizar nas pequenas atividades que a gente faz, nos pequenos objetivos que a gente traça e nas metas que a gente quer alcançar. Por a gente conseguir chegar a um determinado objetivo, por exemplo, estudando, se sentindo gratificado no processo, para mim isso é o retorno de felicidade. A gente gratificando as etapas para conseguir chegar no processo evolutivo, em, por exemplo, estudando, a gente passando por cada etapa, a gente se sentindo gratificado em cada etapa, chegar no final do dia e falar, nossa, foi muito gratificante ter aprendido tal conteúdo. Vai se sentir muito mais feliz, muito mais gratificado pelo processo que a gente já teve. Pra mim, isso que é um retorno de felicidade. Pensar que quando eu chegar em determinada profissão ou determinado lugar que eu quero chegar, eu vou me sentir feliz. Mas muitas vezes a gente chega num determinado local que o celular até acabou a memória. E se fosse fator para mim desistir de fazer o vídeo, eu iria parar tudo e não iria fazer mais. É com isso que a gente percebe que as adversidades na nossa vida, elas não podem ser fator determinante para que a gente desista de querer chegar ao que a gente tanto deseja. Por exemplo, seja estudando, seja trabalhando, seja criando vídeo para a internet. Porque esses obstáculos que acontecem faz com que a gente perceba que isso não pode determinar o que a gente tanto quer. Mas é isso, a vida às vezes coloca a gente em algumas situações que faz a gente se provar. A vida nos coloca em uma situação difícil porque simplesmente algo muito melhor está por vir. Aconteceu muito isso comigo também, onde eu passei por processos, né, que pensei que se realmente o tanto que eu desejava e depois algo muito melhor aconteceu. Mas é sobre isso, sobre saber que o encaminhar da vida, ela pode ser cheia de
pode ter algumas dificuldades no meio do caminho, mas é isso, esse vídeo só é uma forma mais leve de falar sobre algumas coisas que acontecem com nós e que fazem a gente pensar, perceber qual é o real sentido da vida. Coisas que acontecem com nós e com o nosso processo de pensar nos nossos próprios pensamentos em relação qual é o real sentido da vida, qual é o real sentido também da felicidade para nós e o que faz a gente se sentir realizado em todos os aspectos da nossa vida. Que a vida é bela e passa por algumas coisas que fazem a gente enxergar o sentido da vida vai muito além do que as coisas que a gente passa no cotidiano. Aquilo que a gente tanto se sente feliz fazendo é aquilo que a gente quer para nossa vida e que a gente está contribuindo tanto para nossa felicidade ou quanto para outras coisas que a gente faz. Mas é isso.